Se tem uma fase da infância que assusta os pais, é a fase das birras. Essa fase que vai lá dos 18 meses, 1 ano e meio, até os 4 anos, mas tem seu auge ali nos 2 anos, 3 anos, ela ganha até apelidos, como o Terrible Twos, os terríveis 2 anos. E os americanos chamam os 3 anos também de Three Teen. Mas o que acontece nessa fase que é tão difícil de lidar? Difícil para os bebês e difícil para os adultos. Aquele bebezinho que vivia misturado com a mãe já entendeu que ele é um indivíduo separado. E ele quer entender agora quem sou eu, do que eu gosto, o que eu posso fazer, o que eu tenho capacidade de fazer. E nesse processo de descoberta, muitas vezes ele acaba esbarrando em regras, em possibilidades, em frustração. Essa também é uma fase em que as emoções que o bebezinho sentia agora estão mais complexas. Agora ele se dá conta que existe frustração, existe raiva, existe o sentimento de injustiça. E o que ele vai fazer com todas essas sensações? Vamos lá, nós que somos adultos, como nós lidamos com as nossas emoções? Quando você sente frustração, como você lida? Bom, agora imagina que você tem 2 anos, 3 anos e é a primeira vez que você está sentindo esses sentimentos assustadores. O que você faz com eles? Esse é o momento da vida em que esses pequeninos estão sentindo pela primeira vez essas sensações assustadoras e eles vão te mostrar exatamente o que eles estão sentindo na intensidade que eles estão sentindo. Então, por exemplo, quando vem a sensação de frustração, ele vai gritar e vai falar assim: olha isso aqui que eu tô sentindo, isso é assustador. Ele vai gritar, vai se jogar no chão, vai mostrar exatamente a intensidade daquela sensação. Por isso que é tão intenso e por isso que é difícil pra gente lidar. E o que a gente faz nessa fase, né? Dá uma vontade de pular essa fase, dá uma vontade às vezes de se anestesiar e só esperar passar. Mas por que é importante a gente estudar? Para saber o que fazer e como conduzir. É comum a gente ouvir falar dessa fase como a adolescência da infância. Mas o que acontece, de fato, é exatamente o contrário. Aquele bebezinho vai se percebendo como indivíduo e aí lá na adolescência existe a retomada desse aprendizado. Essa criança que está se tornando adolescente, ela começa novamente a se entender como indivíduo. Acontece um amadurecimento cerebral, os hormônios e quem sou eu? Né? Quem sou eu separado dos meus pais? Então, na verdade, a adolescência é um momento onde aquela criança vai reviver a crise dos 2 anos. Ela vai passar novamente por essa fase da infância. Então, não é que a adolescência está sendo antecipada. Na verdade, é a adolescência que é o retorno nessa fase. E aí, se a gente vai viver os 2 anos e vai viver novamente essa fase na adolescência, por que é tão importante a gente olhar para esse conteúdo hoje? Por que é importante que nós adultos, a gente estude, a gente se prepare e a gente ofereça o melhor de nós agora? Porque quanto mais bem trabalhada essa fase for, agora aos 2 anos, aos 3 anos, na primeira infância, mais ferramentas, mais bem trabalhados chega essa criança na adolescência. Então, os conteúdos que ela precisa retomar e retrabalhar são só aqueles que ficaram faltando, porque parte disso ela já chegou preparada. Então, a gente trabalhar os 2 anos, trabalhar essa fase da birra agora, ela é um investimento em várias frentes. 1, a gente tem mais qualidade de vida hoje. 2, a gente instrumentaliza essa criança, a gente dá a ela ferramentas para lidar com essas sensações que vai fazer muita diferença para uma entrada mais suave na adolescência. E 3, imagina você chegar na fase adulta, sabendo lidar com frustração, sabendo lidar com raiva, sabendo o que fazer quando você se sente injustiçado. É um presentão para essa criança para quando ela entrar na vida adulta. Tá bom, eu entendi que a birra é uma fase inevitável. Afinal, é o bebezinho, a criancinha pequena lidando com esses sentimentos que são tão comuns na nossa vida, mas ela está lidando pela primeira vez e não tem recursos nenhum para lidar com essas sensações. E se a gente não lidar bem aos 2 anos, aos 3 anos, a gente vai ter que encarar de novo lá na adolescência. Então tá, como que eu faço
que eu faço agora para conseguir lidar com esse assunto agora que minha criança é pequena e já está tão difícil? Vamos lá. Tem algumas coisinhas que a gente pode trabalhar para prevenir a birra. A gente não vai zerar a birra, mas a gente consegue reduzir bastante a frequência e a intensidade da birra no nosso dia a dia. Me fala uma coisa, quando você está com sono ou fome, você consegue manter o bom humor? É bem mais difícil, né? Então a mesma coisa acontece com as crianças. Se elas estão com sono ou com fome, dificilmente a gente escapa da birra. Então manter-se atento aos sinais de sono e de fome, ou ter uma rotina bem estabelecida que nos ajuda a evitar que essa criança fique muito fadigada, ajuda a prevenir birras. Boa parte das revoltas, dos choros, dos gritos, já dá para prevenir só dessa forma. Agora existe uma outra parte da birra que tem origem nas questões emocionais. Então a frustração, tão comum quando a gente fala um não, da raiva. Então, essa parte da birra, a gente vai olhar mais como aprendizado e educação. O que a gente precisa ensinar para essa criança aqui é, ok, você está se sentindo frustrado. Como que a gente lida com frustração? Porque a sensação não vai embora. A sensação vai acontecer mesmo. Você recebeu um não, isso é difícil, isso é frustrante, a gente tem que aprender como lidar com esse sentimento. E aí a primeira pergunta que eu te faço, como você lida com frustração? Vamos pensar um pouquinho a respeito dos nossos recursos, porque os recursos que nós temos hoje para lidar com essas sensações são os recursos que nós temos para passar para eles. Será que o nosso repertório está bom? Por exemplo, algumas pessoas, ao se sentir frustradas, elas abrem a geladeira, elas fumam um cigarro, vão na academia. Algumas apenas esperam a sensação passar. Algumas se distraem, vão ler um livro, vão focar em outro projeto. Existem inúmeras formas de lidar. Quais são as melhores? Quais nós queremos transmitir para a nossa criança? Eu vou passar para vocês 3 ideias, 3 conceitos que vão ajudar muito a trabalhar essa questão emocional, as birras que têm origem emocional. A primeira é previsibilidade. Quando a criança tem previsibilidade do que vai acontecer ao longo do dia, quando ela tem previsibilidade do que vem depois, ela vai se preparando, mesmo quando aquilo que vai vir é algo um pouco frustrante. Por exemplo, uma forma de trabalhar previsibilidade é tendo uma rotina muito bem estabelecida. Se a criança sabe que ela vai acordar e ela vai trocar de roupa, vai às vezes ir ao banheiro, comer, e aí ela vai se preparar e vai para a escola, ela já sabe a sequência de acontecimentos, ela se prepara para isso, mesmo que alguns acontecimentos sejam mais divertidos e outros menos. Agora vamos pensar no final de semana, numas férias, onde a rotina já não é a mesma. O que a gente pode fazer aqui é falar para ela o que vai acontecer. Oi, hoje é sábado, hoje nós vamos tomar café da manhã com calma, depois nós vamos passear, ou nós vamos brincar em casa. Eu vou brincar um pouquinho com você, depois eu vou concentrar nas minhas coisas, eu vou lavar a louça enquanto você faz tal coisa. Olha, daqui 10 minutinhos nós vamos encerrar essa etapa aqui e nós vamos sentar para o almoço, ou nós vamos tomar banho, daqui 10 minutinhos eu vou te chamar para o banho. Quando a criança sabe o que vai acontecer, ela vai se preparando e quando aquele evento acontece, não é um choque. Só de saber o que vai acontecer, seja por conta de uma rotina bem estabelecida ou porque nós vamos narrando os próximos acontecimentos, a gente já reduz muito uma parte dessas birras, né? Aquelas birras que acontecem pelo nossa, mas eu não quero parar para brincar, não quero parar de brincar para poder tomar banho. Aquilo já se reduz, porque ela já sabia que ela ia parar de brincar para tomar banho. E aí, lógico, entra aquilo que a gente vê muito no Instagram. Você quer ir pro banho com este brinquedo ou aquele brinquedo? Você quer ir no colo ou você quer ir correndo? A gente finaliza com isso, mas já não é uma novidade ir para o banho. Saber o que vai acontecer não vai prevenir todas as birras, porque o objetivo não é não ter birras. O objetivo é lidar bem, é aprender a lidar com essas sensações. Então, assim, vamos pensar no exemplo do banho. Não é gostoso você parar de brincar para ir tomar banho. Depois que eles entram no banho, a gente sabe que eles não querem mais sair porque é muito gostoso o banho. Mas a transição, encerrar uma atividade para começar outra, é o que costuma ser difícil. Então, o que a gente quer é que essa criança consiga encerrar essa atividade
para ir para outra. A gente não quer que ela não faça birra. O que a gente quer é, quando vier o sentimento de frustração, quando vier a vontade de não parar, como que ela vai lidar? Que ferramentas ela tem? E que ferramentas que eu, adulto, tenho para conduzi-la, né? Então, o objetivo, acho que essa é uma coisa super importante. O objetivo não é não ter birra. O objetivo é como é que a gente lida com essas sensações que vão vir. Então, para resumir em uma frase, quando a gente conta para a criança o que vai acontecer, ou ela já sabe porque a rotina está muito bem estabelecida, ela se prepara para a transição de atividades, pois é a transição que muitas vezes é onde ela mais tem dificuldade. Previsibilidade reduz muitas birras, mas não vai acabar com as birras. Então, diante de uma birra, quando acontece, quando a criança demonstra a revolta dela, a tristeza, a frustração, a raiva dela, o que a gente faz? Né? O exemplo que nós damos é muito importante para ela aprender o que fazer com essa sensação. Então, o que você faz quando você se sente frustrada? O que você faz quando vem a raiva, quando vem a revolta? A forma como nós lidamos com os nossos sentimentos é uma demonstração para essa criança de como ela pode lidar com esses sentimentos. Quando a criança começa uma demonstração de emoção, a gente está tão conectada a ela que muitas vezes nós sentimos a mesma emoção. Já aconteceu, por exemplo, do seu filho fazer uma demonstração de frustração e você começar a se sentir super frustrada? Então, como você vai lidar com a sua frustração naquele momento, já é por si só um ensinamento de como sua criança vai lidar com a frustração. Por exemplo, um exemplo bem clássico. Aquele adulto que grita para a criança, se acalme! Bom, acho que este adulto não está muito calmo. Então, este adulto, quando ele está nesse estado, quando ele começa a se acalmar, ele está mostrando para a criança como que sai desse estado, como que chega no estado de calma. E aí, ele consegue conduzir essa criança para um estado de calma.